ótima tarde para você. Sexta-feira chegou, que bom ter sua companhia aqui no Boletim Legislativo. Hoje, 5 de setembro de 2025, você termina sua semana muito bem informado. Vamos juntos? Pesquisa do Datafolha aponta que 1 em cada 3 brasileiros foi vítima de algum tipo de golpe virtual no último ano. E ainda, sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no Boletim. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da 47ª sessão do ano, realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 47ª sessão do ano está a proposta apresentada pelo vereador Roberto do Eleven, que institui em São José dos Campos um plano municipal de controle e combate a escorpiões. O objetivo é realizar uma atuação conjunta das equipes da Vigilância Epidemiológica e do Departamento de Controle de Vetores para criar ações de combate e enfrentamento a escorpiões em áreas urbanas, além de campanhas preventivas. Já no tema da mobilidade, outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Milton Vieira Filho, prevê oferecer à iniciativa privada, por meio de licitação, o direito de explorar o serviço de implantação e manutenção de pontos de ônibus em São José. O edital deverá estabelecer o prazo da concessão, a remuneração ao município, critérios e obrigações. Dessa forma, as empresas interessadas teriam a responsabilidade de reformar e investir em novos pontos de ônibus em troca da publicidade e outros usos comerciais do espaço. Uma das propostas aprovadas trata de entrega de honraria. É a matéria de autoria do vereador Cláudio Apolinário, que concede a medalha Mérito da Saúde ao Corém, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que completa 50 anos em 2025. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Rogério da Acazem, que declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, entidade que oferece apoio e amparo a famílias em situação de vulnerabilidade. Já durante o grande expediente, período em que os parlamentares podem ir à tribuna para realizar apontamentos políticos e de interesse público, a vereadora Amélia Naomi questionou os critérios utilizados pela Prefeitura para a atualização da planta genérica de valores imobiliários. Para ela, o aumento no IPTU, apresentado pelo Executivo, estaria acima da inflação. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Você já caiu em algum tipo de golpe pela internet ou conhece alguém que já passou por essa situação? Pois é, uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 1 em cada 3 brasileiros foi vítima de algum tipo de golpe virtual nos últimos 12 meses. Para evitar sofrer com essas fraudes, é importante ficar atento a alguns sinais antes de concretizar as compras online. A Flávia tem o costume de realizar compras online pelas ofertas no preço. Um dia, após receber uma promoção no celular de um kit de suplementos de uma loja que ela já conhecia, efetuou a compra sem sequer duvidar. O problema foi que, depois de pagar, notou que os contatos de atualização sobre o pedido estavam diferentes do habitual. Foi quando percebeu que caiu em um golpe. Sim, é um site que costuma mandar todas as informações, desde o pagamento até o processamento do pedido. Cada etapa ele me informava, né, de onde estava o meu produto, meu pedido. E aí eu fiz o Pix, recebi uma confirmação, isso foi no final de semana. Na segunda-feira, logo pela manhã, eu não recebi nenhuma mensagem, nenhum e-mail da loja me informando que estava em processamento, nem nada. Aí eu comecei a desconfiar. Entrei em contato com o saque da loja, né, passei o CPF, ele disse, não tem nenhum pedido aqui recente, o último pedido foi há 2 meses atrás. Eu falei, caí num golpe, né? E o número de vítimas como a Flávia tem crescido no Brasil. 1 em cada 3 brasileiros foi vítima de algum tipo de golpe virtual nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. Para evitar correr riscos e prejuízos financeiros, é preciso ficar atento a alguns sinais antes de concretizar compras e transações financeiras. A primeira coisa que você tem que fazer é confirmar se aquilo que você está acessando é de fato do local que você está visitando. Segundo passo é, tome muito cuidado com cliques em links.
Então, verifique se realmente aquela mensagem que você está recebendo é oficial, é institucional, para que você não habilite nada no seu celular de forma indevida. Os golpes têm sido tão bem elaborados que tem ficado difícil notar as diferenças entre o que é falso e o que é real. Por exemplo, observe esses 2 boletos. Você consegue identificar qual é o original? A mudança nos dados é tão sutil que apenas o vencimento e as informações de pagamento se destoam. Todo boleto falso, com certeza você vai encontrar algum erro, seja de data, seja de português, e principalmente a diferença dos boletos. Então, o boleto, quando ele é comercial, ele vai começar os 3 primeiros dígitos, vai indicar o banco emissor. Já do governo, DARF, DAS, aquela guia do Simples, INSS, vai começar com 8. Então, quando você receber esses boletos, ainda que esteja o logo, tudo bonitinho, você deve prestar muita atenção nisso, tá? Por exemplo, o DAS, né? Ele sempre vai vir o QR Code para pagamento no Pix. Então, tanto o DARI, que é do Estado de São Paulo, quanto muitos documentos do governo federal, vem o Pix justamente para ajudar nessa facilidade. O falso nunca vem o Pix, porque senão você vai identificar de cara que se trata de um boleto falso. Agora, no caso da pessoa jurídica, prestar muita atenção no emissor, porque como não existe mais o boleto offline, só o online, então a pessoa não consegue manipular os dados do sacado. E a Flávia quase sofreu outro golpe enquanto rastreava a compra que havia realizado no site falso. Diversas mensagens chegaram no seu celular alegando que a encomenda estava bloqueada e que era necessário pagar uma taxa para a liberação. Na segunda-feira mesmo, que eu me toquei que era golpe, fiz o BO e tudo mais, na parte da tarde eu comecei a receber mensagem deles, seu pedido está parado, pague uma taxa, e mandava até assim, um link, baixe o boleto para pagar a taxa e tudo mais, de diversos DDDs, DDD 33, 64, uns DDDs super assim, distantes da nossa região. Para quem cai nesses tipos de golpe, ainda há uma possibilidade de recuperar o valor perdido. Segundo o perito em segurança, é necessário fazer contato com as instituições financeiras o mais rápido possível. Identificou isso, entre em contato com o seu banco e peça para fazer o bloqueio. Segundo passo, boletim de ocorrência. Tá? No caso do Pix, existe a ferramenta de contestação. Então, você identificou até 2 horas, você identificando, você entra no seu banco, no seu aplicativo, porque lá você vai poder contestar e, no mínimo, esse valor vai ficar bloqueado até que seja solucionado o problema. As cidades inteligentes são cidades que alinham o desenvolvimento tecnológico com o progresso social e ambiental. A qualidade de vida da população está na base das ações de inovação que conectam os mais diferentes setores de um município. E quando falamos em tecnologia e inovação, existe um terceiro item primordial para o funcionamento eficiente de uma Smart City: é a cibersegurança. Cada linha que você vê subindo nesta tela significa uma tentativa de ataque hacker que acabou de acontecer em algum lugar do mundo. São milhares todos os dias. Neste Instituto de Segurança Cibernética em São José dos Campos, o acompanhamento desses dados é diário, assim como o desenvolvimento de soluções para combater novas ameaças. A gente tem uma central de operação de rede que monitora os dispositivos que ficam ligados numa rede, né, ou enfim, tanto câmeras de segurança, quanto servidores, quanto computadores de uma rede. E nós temos a central de operação de segurança, que já é um time mais avançado que faz a análise de segurança quando há um ataque. Este é um dos desafios das cidades inteligentes, as chamadas Smart Cities, garantir a segurança dos sistemas que alinham inovações tecnológicas com o desenvolvimento social e ambiental. Na medida em que você projeta que vai executar algumas coisas no sentido das Smart Cities, você preventivamente tem que olhar essas camadas de segurança, estabelecê-las, desenharem elas. Depois, a implementação. Começou a cidade, implementou o vídeo monitoramento, implementou, enfim, as tecnologias, concomitantemente com ela, as tecnologias de proteção. Então, você tem que continuamente estar investido em novas tecnologias, em aprimoramento delas, para exatamente você ter uma proteção efetiva.
A qualidade de vida da população é o objetivo central de uma cidade digital, com tecnologias que estão em todos os setores, como segurança pública, saúde, mobilidade urbana e cultura. As câmeras de monitoramento, semáforos inteligentes, que vão prover dados para que possam ser tomadas medidas para melhorar, então, o tráfego, no caso dos semáforos, a segurança, no caso das câmeras, né? Mas sempre focando no cidadão, como é que a vida do cidadão pode ser melhor. E uma coisa muito importante que a gente tem discutido com cada vez mais força nos últimos tempos são as questões de sustentabilidade, né? Então, prover esse ambiente tecnológico voltado para a qualidade de vida do cidadão, mas também mantendo a sustentabilidade, né? Então, cuidando do meio ambiente. A preocupação com a cibersegurança nas cidades vem gerando debates. Este painel, que aconteceu recentemente no Parque de Inovação Tecnológica, fez uma provocação já no título. Sua cidade inteligente está pronta para um ataque hacker? Nós trouxemos casos reais de invasão que aconteceram e como a gente deveria agir nessa situação, ou quais as precauções que a gente deveria tomar, ou ter tomado na época, né, para evitar exatamente esse tipo de ação. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quando uma cidade inteira tem os dados de todo mundo, a responsabilidade da cidade é cuidar disso extremamente bem. E é esse bate-papo que a gente trouxe aqui. Manter uma cidade inteligente segura e livre de invasões de sistemas requer atualizações constantes, sobretudo com os avanços dos sistemas de inteligência artificial. No Brasil, as condições das Smart Cities são acompanhadas na USP, pelo Núcleo de Estudos de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Em geral, são as cidades, as capitais, né? Então, São Paulo está sempre ali entre as primeiras, Florianópolis, Curitiba, muito conhecida também como uma cidade inteligente, e a gente tem cidades do interior do estado, né, de vários estados, mas em especial do estado de São Paulo, que também figuram entre cidades inteligentes. Então, a gente tem São José dos Campos, por exemplo, como uma cidade que tem uma performance excelente no ranking. Então, ela, dentro dos municípios do seu porte, ela é ali, acho que no ranking de 2024, se eu não estou enganada, foi a 18ª cidade mais inteligente do Brasil. Em um outro ranking, São José dos Campos também é destaque. A cidade é certificada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, como inteligente, sustentável e resiliente. Isso através de avaliações de 3 normas internacionais ISOs, em 256 indicadores. Um deles é o uso de sensores e tecnologias na gestão urbana, como as câmeras de monitoramento da cidade. Em São José, são 1.186 câmeras como esta, um sistema administrado pelo CSI, o Centro de Segurança e Inteligência da cidade. Na sede do CSI, é possível observar pontos de todas as regiões da cidade. As câmeras registram imagens em alta definição. Permitem o reconhecimento facial e a leitura de placas de veículos. As ocorrências são registradas em tempo real. Há outros exemplos, como a linha verde, corredor exclusivo para ônibus 100% elétricos, e o uso de lâmpadas LED, com cobertura total da área urbana e rural. De acordo com o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento, em 2024, São José dos Campos recebeu pelo 3º ano consecutivo o nível máximo da certificação da ABNT. Cada um desses itens tem um impacto na vida das pessoas que moram aqui. Com taxa de mortalidade baixa, com as pessoas que têm acesso à escola, à saúde, enfim, são as preocupações que o município tem para com quem mora aqui. Outros, a gente vai falar das pessoas se locomoverem na cidade, de ter hoje programas dentro da prefeitura com acesso online, onde você possa ter essas conexões com a prefeitura de forma sem falar com as pessoas, simplesmente hoje através de aplicativos, isso trazendo uma praticidade e uma comodidade para o cidadão. E eu acho que o outro índice também que compõe tudo isso é a capacidade que a prefeitura tem em resolver problemas cotidianos que acontecem, que a cidade é dinâmica e os problemas acontecem, e a capacidade de a prefeitura, de uma forma geral, do ente público, dar uma resposta para a população. Vamos mudar de assunto e falar de emprego? Chegou a hora da nossa agenda de serviços.
Posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas e ajudante de motorista, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lojas, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar contábil e auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção de edificações, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, azulejista, balconista de açougue e biomédico, comprador, confeiteiro, consultor de vendas, coordenador pedagógico, corretor de imóveis, cozinheiro geral e cumim, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de hortifruti granjeiros, encarregado de supermercado, esteticista, fiscal de caixa, garçom, gerente de vendas, instalador de painéis, jardineiro, lavador de pratos, marceneiro, montador de veículos, reparação, operador de caixa, operador de máquina de cartonagem, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, operador de vendas, padeiro, pintor de cerâmica a pincel, pintor de obras, pintor de veículos, fabricação, porteiro, repositor em supermercados, representante técnico de vendas, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor de produção da indústria alimentícia, técnico eletrônico, técnico em segurança do trabalho, trabalhador rural, vendedor interno e zelador. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT Levanto, RG, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. O feriado de 7 de setembro é neste domingo e a programação aqui em São José dos Campos começa cedo, viu? E claro que não pode faltar o tradicional desfile cívico-militar, que vai marcar as celebrações do Dia da Independência. E quem traz as informações da programação do feriado pra gente é o repórter Eduardo Campos. Oi, Julia, tudo bem? Ótima tarde para você, para todos que acompanham o Boletim Legislativo. Hoje, sexta-feira, a gente já está se preparando para o desfile do 7 de setembro, que acontece nesse domingo aqui em São José dos Campos. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre como vai funcionar a programação desse dia é o Carlos Lessa, diretor de Relações Comunitárias aqui da Prefeitura. Carlos, boa tarde, prazer te receber aqui. Queria que você falasse um pouco sobre esse 7 de setembro, né? Como que vai funcionar, onde vai ser também? Sim. Eduardo, bem, o nosso 7 de setembro já é um calendário oficial da Prefeitura de São José dos Campos, né? Um calendário institucional. Tem início às 8 horas da manhã, que vai ser lá na hora do banhado, o hasteamento da bandeira aqui do banhado de São José dos Campos, né, um ponto turístico. A gente já aproveita para fazer esse hasteamento da bandeira e depois às 9 horas, lá na rua 15 de novembro, né, vai ter o desfile aí de 7 de setembro. E qual que é a expectativa de participação, né? Quantas pessoas vão participar ativamente na produção desse dia também? Sim, a participação em termos de apoio, né, são mais de 300 pessoas, envolvendo todas as secretarias aqui da nossa cidade de São José dos Campos, são mais de 300 pessoas. E também os nossos componentes, né, que irão desfilar, tanto militar, quanto também as pessoas civis também do dia a dia, e também algumas entidades também de São José dos Campos, tem todo esse apoio da nossa cidade. Aí temos aí quase 9.000 participantes desfilantes nesse dia. E quais são as expectativas para esse dia, né, de público, de presença de quem vai estar no dia comparecendo, prestigiando esse evento também tão importante? Sim, a nossa expectativa são mais de 15.000 pessoas para poder estar assistindo esse dia aí do nosso 7 de setembro no Prefeitura de São José dos Campos. Maravilha, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Então é isso, né? Domingão é dia de acompanhar de pertinho o desfile de 7 de setembro, lá na rua 15 de novembro, para prestigiar esse dia tão importante aqui para a nossa cidade. Eu volto daí do estúdio. E falando em fim de semana, além de aproveitar o feriado de 7 de setembro no domingo, você já sabe o que fazer? Então fica ligado aqui porque agora é hora da nossa agenda cultural com Luísa Minas. A Luísa
Heloísa já tá aqui do meu lado, pronta para contar pra gente a programação do fim de semana. E aí, Lu, o que tem de bom? Isso mesmo, Ju. Já cheguei aqui para passar tudo para vocês. Tá animada para curtir o final de semana? Tô muito animada, quero saber a programação. Então bora lá, a gente começa a agenda cultural desse final de semana em grande estilo. Hoje rola a abertura oficial da 35ª edição do Fest Dança. O evento, que é um dos maiores festivais de dança do Brasil e celebra a diversidade de estilos do clássico ao urbano através de espetáculos, workshops, mostras e intervenções artísticas de diversos espaços da cidade, incluindo locais públicos com acesso gratuito. O evento conta com 186 coreografias performadas, sendo 90 delas daqui da cidade. O tema desse ano é Cidade em Movimento e no site da Prefeitura você encontra a programação detalhada de cada apresentação. Então, pessoal, a abertura, aliás, começa às 8 horas da noite e todas as programações, todos os espetáculos são gratuitos. É só chegar e acessar o site da Prefeitura que lá tem tudo certinho. Ainda hoje também rola muita música boa lá no Espaço Solário do Sesc. O grupo Filosofia Reggae chega com tudo, apresentando uma sonoridade que mistura reggae e MPB. No repertório, as três irmãs, que já são mais de 20 anos de carreira, mesclam composições autorais e releitura de clássicos do gênero. Então o show começa às 7h30 da noite e também a entrada é gratuita, é só chegar por lá e curtir. Já amanhã, sábado, a banda 14 Bis faz um super show no palco externo do SESI, comemorando os mais de 45 anos de carreira. O grupo, formado em Belo Horizonte na década de 80, tem grandes sucessos na bagagem como Bola de Meia, Bola de Gude, Espanhola, Uma Velha Canção Rock and Roll e muito mais. Tenho certeza que para os fãs de carteirinha será um verdadeiro espetáculo. Então, pessoal, o show começa às 8 horas da noite e também não paga nada para entrar, só reservar o ingresso antes lá no site do SESI, tem todo aquele protocolo que você já conhece. Também no sábado tem programação para a criançada lá no Teatro Colinas. A peça Frozen, uma aventura congelante no teatro, estreia e fica em cartaz até domingo. O espetáculo conta a famosa história, das duas irmãs Elsa e Anna. Dividindo em 2 atos, a peça é uma super produção, com direito a efeitos especiais de neve e ilusionismo, onde até a Elsa solta gelo pelas mãos. E mais, Então, pessoal, o espetáculo começa às 3 horas da tarde, como eu disse, está em cartaz no sábado e no domingo. E para comprar os ingressos é no site do Teatro Colinas e também na bilheteria lá do teatro. E finalizando a nossa agenda cultural, tem música ao vivo no palco do Bambuzal, no Parque Vicentina Aranha. O cantor e compositor Max Gonzaga se apresenta com o show Quem, título também do seu mais recente single. No repertório estão novas composições e sucessos de mais de 20 anos de trajetória. Então, o show começa às 10h30 da manhã e não paga nada para entrar. É só chegar por lá, vai ser no palco do Bambuzal do Parque Vicentina Aranha. Bom, Ju, muita coisa boa para fazer, Já escolheu sua programação? Muita coisa legal. Eu fiquei interessada em ir no Vicentina Aranha, dar uma relaxada no domingo, no feriado. Sempre muito bom. Obrigada pelas informações. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem, pessoal. Então agora, já que a gente está falando do fim de semana, vamos saber como fica a previsão do tempo. A tarde desta sexta-feira é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, sem previsão de chuva. A máxima é de 29 graus, com mínima de 14. No sábado, o dia prevalece com sol e o céu fica nublado no período da tarde. À noite, não chove. A máxima será de 22 graus, com máxima de 15. No domingo, o tempo segue quente, céu aberto com poucas nuvens. À noite, o tempo continua estável e não chove. A máxima será de 24 graus, com mínima de 16. Agora vamos falar de saúde. A AME, atrofia muscular espinhal, é uma doença rara, degenerativa e que passa de pais para filhos. A doença interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis por gestos simples, como respirar, engolir e se mover. E a AME tem sido cada vez mais diagnosticada. No Vale do Paraíba, os atendimentos da doença pelo SUS cresceram 14,45% nos últimos 5 anos. Esse aumento reflete uma maior conscientização e diagnóstico mais preciso da doença. Arthur, de 7 anos, parece uma criança como qualquer outra. Brinca na cama elástica e se diverte no escorregador. Mas enfrenta dificuldades em tarefas simples,
como subir escadas ou se levantar. Ele tem AME, atrofia muscular espinhal. A mãe Gisele conta que os primeiros sinais surgiram cedo e o diagnóstico demorou mais de 3 anos. A gente precisou fazer uma mudança do Arthur de fisioterapia. E aí, nessa nova clínica, uma mãe, que é mãe de 2 crianças com AME, ela viu o Arthur caminhando, o Arthur teve uma queda, se levantou perto dela, e aí ela questionou o meu esposo, que estava com ele no momento, né, sobre se a gente já tinha esse diagnóstico, né? E em 15 dias saiu o resultado para nossa surpresa e para surpresa dos médicos, era positivo, porque muitos dos médicos que estavam acompanhando o Arthur descartavam a possibilidade da AME, né? O diagnóstico de AME tipo 3 do Arthur, que aparece após os 18 meses, trouxe sentimentos mistos para a família. O choque da doença degenerativa e o alívio de finalmente ter uma resposta para o problema. Quando veio a confirmação de que era AME, até por ela ser uma doença que é degenerativa, né, ela é uma doença progressiva, ela precisa ser tratada o quanto antes. Então, quando a gente descobriu o que era, veio essa resposta para a gente poder tratar. A AME é uma doença rara e degenerativa que atinge os neurônios motores, responsáveis por movimentos básicos como respirar, engolir e andar. A doença tem 5 tipos, numerados entre 0 e 4, que variam na gravidade e na idade para o surgimento dos sintomas. O tipo 0 acontece ainda na gestação, já o tipo 4 aparece na vida adulta. Em alguns casos, no AME tipo 0, ainda essas alterações vão apresentar antes do nascimento do bebê, mas o mais comum é que ela se apresente antes dos 6 meses de vida, que é a AME tipo 2, e até o AME tipo 4, que é evidenciado principalmente já na faixa etária adulta. No Vale do Paraíba, os atendimentos por AME cresceram 14,45% nos últimos 5 anos pelo SUS. Foram 3.848 procedimentos em 2020 contra 4.404 em 2024. O aumento reflete maior conscientização e o diagnóstico mais preciso da doença. A divulgação, a consciência coletiva de que uma criança que nasce e que tem essa dificuldade motora que vai piorando nos primeiros meses de vida, isso levanta a suspeição dos familiares, né, que estão ali perto e procuram atendimento médico. E aí, a partir daí, esses pacientes eles vão ter um diagnóstico, um acesso a esse tipo de exame genético. O teste do pezinho ampliado é a forma mais precoce de detectar a AME, mas ainda não está disponível no SUS. O diagnóstico antecipado aumenta as chances de iniciar o tratamento e evitar sequelas. Uma das coisas que deveria ser mais possibilitadas no Sistema Único de Saúde seria o rastreio, né, através do teste do pezinho. Porque se você tem um rastreio ultra precoce, você consegue ter disponível tratamentos mais modernos que vão impedir, inclusive, que esses pacientes tenham manifestações clínicas neurológicas e sequelas no futuro. Hoje, o Arthur que conhecemos no começo da matéria tem autonomia graças ao tratamento multidisciplinar de fortalecimento muscular. O objetivo da família, mesmo com as dificuldades, é garantir qualidade de vida. Com o tratamento a gente consegue perceber uma evolução no Arthur, uma melhora na qualidade de vida dele. E isso faz valer a pena toda a correria nossa. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Se quiser rever algum conteúdo da nossa programação, é só acessar o canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você e eu te espero na segunda-feira. Tchau, tchau!